No livro de Lucas, capítulo 15 e o verso 11. Deus falará comigo e falará com você nesta noite. Aleluia. A parábola do filho pródigo é uma das principais parábolas da Bíblia, a qual Jesus deixou para nós. E eu meditando nesta palavra, o Senhor falou profundamente comigo. E eu quero transmitir isto para você. Aleluia. A parábola do filho pródigo, todos acharam? Amém? Aleluia. Então vamos ler. Você preste bem atenção. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte dos meus bens, que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali despejava ele farta-lhes alrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus trabalhadores. Amém? Até aqui. Depois nós vamos discorrer pela palavra, mas até aqui. Pode tomar o teu assento, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Eu, fazendo uma pesquisa sobre o filho pródigo, né? E aqui eu fiz as minhas anotações e gostaria de explicar para o irmão a explicação da parábola, né? O pródigo, o que quer dizer pródigo, né? No dicionário online Michelis, significa despendente, de excessiva profusão, que desbarata seus bens, dissipador, esbanjador, gastador. Isso significa pródigo. Então aqui quando nós lemos a palavra, né, a parábola do filho pródigo, a gente já pensa assim: nossa, eu não sou pródigo, né? Nós, cristãos, já pensamos assim: não, mas eu não sou pródigo. Porque geralmente a gente imagina o desviado, aquele que está lá longe, aquele que foi para fora da presença de Deus. Mas meditando nesta palavra, o Espírito Santo me mostrou que nós muitas vezes somos o pródigo. Amém? Muitas vezes nós estamos tendo tempo para tantas coisas e não temos tempo para o nosso Deus. E aqui o Espírito Santo me deu. Quando esse filho chegou para o pai daquela época, não é diferente da nossa época de hoje. O pai daquela época não era obrigado a dar a herdade, os valores que pertenciam ao filho em vida, como hoje não é. O pai ou a mãe vai dar alguma coisa para o seu filho em vida se ele quiser. É verdade. Se ele quiser. Se ele disser assim: eu tenho 2 casas, eu vou dar essa para o meu filho, como muitas aqui têm filho único, aí isso é uma coisa do pai ou da mãe fazer. Mas naquela época o pai não era obrigado a fazer isso. Mas como esse pai, aleluia, representa Deus, esse pai tem tanta paciência, que quando o menino chegou, esse moço chegou e disse: eu quero a minha parte da herdade, da fazenda, ele disse: não tem problema, vou ver quanto que vai
dá para cada um de vocês, porque eram 2 filhos. E a tua parte de... E quando esse moço chegou e foi entregue, como diz a Escritura, essa parte para ele não demorou muitos dias, ele não pensou muito. Ele disse, eu vou viver minha vida. Eu vou sair e vou fazer como eu acho que tem que ser, não como meu pai, de repente, quer que eu seja. Mas esse pai, neste momento, ele podia dizer, não, eu não te darei a tua parte. Porque você vai se quebrar, porque você vai sofrer, porque você está fazendo tudo errado, você está indo por outro caminho, pelos teus pensamentos. Mas o pai não disse isso. O pai deu livre arbítrio. Amém? Ele disse, não, está aqui a tua parte, filho. Mas o pai já sabia que quando ele chegasse lá, ele ia sofrer. Ele ia sofrer todo tipo de situação. E logo o pai disse, mas nesse momento ele vai começar a crescer e entender. E assim Deus faz conosco. Deus faz com os jovens, que muitas vezes pensam, não, eu tenho razão. Eu sei que eu estou certo. Meu pai e minha mãe estão já meio fora. Hoje é moderno tal coisa, tal isso, tal aquilo. É a mesma coisa do passado. É a mesma coisa, essa parábola é viva para mim e para você hoje. Você é livre para fazer o que você quiser, mas não esqueça que a palavra de Deus diz que de tudo daremos conta naquele dia. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E este filho aqui, quando ele quis ir, ele foi e gastou tudo. Não diz tempo. Mas você sabe que quando temos dinheiro, o dinheiro vai muito fácil. É rápido. É rápido. E esse moço foi e gastou em tudo. E acabou aonde? A terra veio fome, porque Deus mandou fome na terra. E ali ele acabou indo alimentar porcos. E ele almejava comer das bolotas de porco, da ração dos porcos. Porque ninguém lhes dava nada. Depois que você sair da presença de Deus, você pode ter certeza. Ninguém lhe dá nada. Tudo que acontece na tua vida, tu estando debaixo da potente mão de Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que faça, nada vai lhe faltar. Nada. Porque o Espírito Santo tira da onde Ele quiser. Ele abençoa. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês com experiência própria de vida. Sem o Espírito Santo ninguém dá nenhuma agulha para ninguém. Nenhuma moeda. Se o Espírito Santo não tocar, ninguém dá nada para ninguém. Então aqui ele padeceu de fome porque Deus fechou, lacrou e disse, ninguém vai dar nada para esse moço. Chegou o ponto ali da palavra que mais me chama a atenção. Quando ele padecia de fome, quando ele estava ali amargurado, triste, sujo, abandonado, infeliz, depressivo, angustiado. Caiu em si. Os trabalhadores da casa do meu pai, tem pão, tem casa, tem comida, tem banho. O meu irmão está bem. E eu aqui padeço de fome. Eu aqui padeço de fome. O que eu vou fazer neste momento? Alamandaribaxais. E é o que o Espírito Santo quer que você faça nesta noite. Reconheça que sem Jesus não é nada. E diga assim, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O que você precisa levantar? Coloca a mão no teu coração e diz, o que eu preciso para me levantar e ter com meu Pai? Ter mais comunhão com o Espírito Santo, ter mais vida de oração, me chegar mais diante de Deus, não sou somente simpatizante do Evangelho, não somente porque a minha irmã ou meu amigo vai indo na igreja, eu também vou ir. Não, chegou o momento, igreja, jovem, moço, moça, chegou o momento de tu te levantar e dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu quero uma vida diferente. Eu não quero ser simplesmente simpatizante do Evangelho. Eu quero servir a Deus só por mim, porque eu estou com medo que de repente acontece alguma coisa e eu vou para o inferno. Não, levantar-me-ei e ter com meu Pai e quero mudança de vida, de espírito. Novidade de vida. Crer que Deus é o caminho, a verdade e a vida. O que louvamos aqui nós temos que viver.
Se Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que entrar por este caminho. Nós não podemos mais brincar de culto, nem brincar de evangelho. Nós temos ou mergulhar no oceano do Espírito e dizer, eis-me aqui, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, quero buscar mais de Deus, quero jejuar, quero clamar, quero ser um bom filho, quero ser uma boa filha, quero fazer a diferença para os meus amigos, para os meus vizinhos, para aqueles que me olham e vê algo diferente em mim, para minha esposa, para o meu esposo. Porque o inimigo das nossas almas, ele tenta a todo tempo matar, roubar e destruir. E nessa noite, o Espírito Santo diz, levanta-te do comodismo e busca do Senhor, clama ao Senhor, diz ao Senhor, eu preciso levantar e ir até você, até ti, Senhor. Como esse pai, quando esse filho disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ali nós vimos, né, a explicação que muitas pessoas sabem, que às vezes esse levantar e ir até o pai é tão difícil por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa do eu. Ah, não, mas isso não é para mim, eu não tô assim, não. É orgulho. Nós temos que descer do nosso ego, do nosso orgulho e dizer, eu preciso de Jesus, eu preciso me levantar a cada manhã e me colocar na posição. Eu preciso de Deus, porque sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui respirando. Amém? Por muito pouco, a palavra de Deus diz que por muito pouco, se não fosse as misericórdias dele, nós não estaríamos mais aqui. É um sopro, é um sopro. Quantas pessoas, Salamandarabaxás, partiram sem salvação, suicidaram-se de depressão, de angústia, de tristeza, de desespero. Tem meninas que estão ficando dentro de casa, desesperadas, depressivas, porque não pode ir na escola, porque não pode conversar com a amiga, porque não pode isso, não pode aquilo. E se nós não se buscarmos de Deus, não buscarmos a presença do nosso Deus, levantar-me-ei e ter com meu Pai, nós não vamos vencer. Porque os dias estão ficando cada dia mais maus. Amém? Então nós temos que entender isso, que o Espírito de Deus, ele quer de nós, que nós colocamos a nossa vida no altar de Deus. Então muitas vezes Deus permite nós cairmos nesse marasmo. Ouvirmos a palavra, pode ser o ministrante, o pastor, pode ser quem for, entra aqui, sai aqui, nós vamos embora. Ah, eu já fiz a minha parte, fui no culto. Não, levanta-te e vai ter com teu pai. Amém? Quando esse filho lá viu que ele não tinha mais saída, o que ele fez? Levantar-me-ei e ter com meu pai. Lá, os trabalhadores do meu pai têm tudo. E na casa do pai nós temos tudo. Tudo. Nós temos paz, temos alegria, temos amor, temos dinheiro, temos tudo aquilo que nós necessitamos. Eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um de vocês, se vocês tiveram falta de alguma coisa nessa semana na casa de vocês, vocês não vão dizer que tiveram. Amém? Teve alguém que teve falta de alguma coisa nesta semana? Deus não supriu tudo o que você necessitava? Então, nós temos que nos levantar e nos posicionar. Testificar, testemunhar, falar do amor de Deus. Nesse ponto eu digo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou orar para ser um canal de bênção para a tua vida. E quero que você seja um canal de bênção para a minha vida. Para a vida daquele que está do teu lado, que muitas vezes tu olha e ignora. Muitas vezes você olha e ignora. Ah, não, isso aí não quer Jesus. Levanta e diz, eu vou levantar-me e vou ter com meu pai, e ele vai me dar graça para mim pregar, para mim falar, para mim abraçar, para mim amar aquela pessoa, aquela alma que está perdida. Nós precisamos disso, nós precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo. Deus na figura de pai ali, com aquele pai, Deus se figura ali o homem mais paciencioso que teve nessa parábola. Porque ele teve paciência, ele teve amor com aquele filho. Ele sabia que o filho ia sofrer as consequências, mas ele não impediu de o filho ir. Ele disse, não, a decisão é tua, vai. Ele não impediu. E ali Deus, na parábola, Deus, na figura do pai, tem paciência. E Jesus tem tanta paciência conosco. Tanto amor conosco. Ele é tão bondoso conosco. Por isso que ele diz
que nós temos que entregar o nosso caminho todos os dias a Ele, que Ele vai cuidar de nós, Ele vai fazer o melhor para nós. Nós não podemos mais viver de aparência. O que você é? Eu sou cristão. Demonstre com as tuas atitudes, com o teu modo de falar, com o teu modo de viver no seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Demonstre que tu é um servo de Deus, uma serva de Deus. E aqui o pai não estava preocupado com os bens materiais que o filho ia botar fora. Ele estava preocupado com o que ia acontecer com o filho. Mas ele deixou o filho viver o que ele queria viver. Aqui nessa parábola não diz, né, o tempo que durou isto, porque é uma parábola. Mas o tempo que Deus está te dando, que esta parábola sirva para você. Não sei se você já é batizado, já não é batizado, se você ainda não levantou e tomou uma posição diante de Deus, de dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Quero mudança de vida, quero mudança de história, quero um novo caminho,